Filipe Nyusi, coordenador da RENAMO, anunciaram hoje consensos nos assuntos militares. O Estado deve à EDM 50 milhões de dólares de consumo de energia. Liga Desportiva de Maputo vence Desportivo de Nacala por 3-1. Muito boa noite. O Presidente da República, Filipe Nyusi, e o coordenador da RENAMO, Ossufo Momade, anunciaram esta tarde na cidade da Beira tanto o alcance que já há consensos em relação aos assuntos militares com vista à busca de uma paz efetiva. Os dois dirigentes manifestaram o desejo de ver o dossiê fechado antes das eleições de outubro. O Presidente da República, Filipe Nyusi, manteve um encontro na tarde desta quarta-feira aqui na cidade da Beira com o coordenador interino da Comissão Política da RENAMO, Ossufo Momade. O principal ponto de agenda era encontrar fórmulas para o processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração das forças residuais da RENAMO. No final deste encontro, o Presidente da República e o coordenador da RENAMO deixaram ficar aqui aquilo que foram os pontos essenciais deste encontro. Foi um encontro com Sua Excelência, Senhor Presidente da República, para dizer que aquilo que nós pensávamos que era difícil, hoje já é prático, na medida em que podemos avançar com o enquadramento dos oficiais da RENAMO nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, aqueles oficiais oriundos da RENAMO. E podemos enquadrar ou integrar os militares da RENAMO nas forças policiais, isto em várias áreas. A RENAMO disse que discorda com o termo desarmar, daí ter oferecido resistência nos moldes como o processo era defendido por alguns círculos. Porque havia uma informação que inquietava o povo moçambicano, que era de que havia uma necessidade de desarmar a RENAMO. A RENAMO não está armada, porque os nossos delegados não estão armados. A nossa comissão política não está armada. Mas sim, existe uma força residual que está armada. E esta força armada que nós queremos enquadrar na Polícia da República de Moçambique. E da conversa que tivemos com o chefe do Estado, nós chegamos ao consenso que há possibilidade de enquadrarmos na polícia através da lista que nós vamos entregar, para que possam ser enquadrados no comando, isto é, na chefia da Polícia da República de Moçambique. Ossufo Momade é de opinião que a questão da desmilitarização seja encerrada brevemente. Para dizer que não há a entrega das armas sem que tenhamos esta linhagem. Eu, Ossufo, estou a falar aqui, não tenho vontade de ficar com arma. Até gostaria de termos que encontrarmos a solução antes do outubro. Gostaríamos de ir em outubro, nas eleições autárquicas, enquanto os nossos oficiais já estão na Polícia da República de Moçambique. E o presidente da Câmara dizia isso no passado.
Por isso nós vamos continuar a dizer a mesma coisa, que nós nos encontramos hoje e vamos dar continuidade com aquele que foi o princípio do nosso saudoso presidente. Primeiro, o enquadramento, depois a integração, depois disso a desmobilização e a entrega das armas. E muito obrigado. O Presidente da República começou por mostrar-se feliz pelo fato do coordenador interino da Comissão Política da Renamo ter abandonado a Serra de Gorongosa para este encontro e deixou ficar claro que o processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração que se pretende é complexo. Nós temos os nossos irmãos que são as forças militares da Renamo, que estão no terreno, que precisam de voltar e para vir não ficar sem fazer nada. Por isso que esse processo é complexo, que eles precisamos de ver o que significa a reintegração e a esperança que há por parte de todos os moçambicanos. O processo estava com alguma dificuldade porque houve um mal entendido de que o que se pretendia era uma, o do que outra coisa. Não há nova coisa, como se pode ver. E a liderança da Renamo acordou conosco. Vamos continuar naquela tramitação que já vinha acontecendo. Neste caso concreto, o balanceamento dos efetivos das lideranças, dos comandos dentro das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E finalmente, aquilo que não é novidade também é que em todos os momentos se falava da integração da polícia na PRM, dos homens da Renamo na PRM. E isto tinha que ser possível, não foi possível em 92, não foi possível em 2014, mas vai ser possível porque a Renamo prometeu, nos vai entregar a lista. Agora, o principal neste encontro de hoje é para nós garantirmos, darmos a segurança aos nossos deputados, e não só, porque eles estão, pela maioria, estão pelo povo, mas a sociedade em geral, que o processo não vai parar. E dentro de dias fiquei informado seguramente, e aliás nós hoje vamos produzir uma declaração formal para além dessa reportagem que vocês nos fazem, mas basicamente para dizer que dentro de dias teremos que ter as listas das pessoas que devem integrar ou nas Forças Armadas ou na PRM, numa fase gradual, e como se não bastasse, a partir do dia que nós vamos celebrar o memorando de entendimento, que é do consenso, que vai construir a base de trabalho, e não só para nós, e também para a comunidade internacional, porque é um processo que tem que ser financiado da maneira como nós queremos fazer, na profundidade, tendo o homem como um fator principal que deve ser valorizado. Por isso mesmo que esse processo vai iniciar, e acreditamos que com este compromisso que a liderança da Renamo e nós fazemos agora, há condições para os nossos irmãos da Assembleia, que estão livres, porque nós não interferimos no poder, de poder continuar. Se acharem que o processo ainda tem alguma dificuldade, eles vão encontrar a melhor forma de fazer. Mas foi um encontro cordial, o tempo é que não nos ajudou muito, poderíamos fazer muito mais, trocamos impressões sobre os outros aspectos políticos e valeu a pena o encontro que nós agora tivemos. É igualmente desejo do Presidente da República que o processo de desmilitarização termine antes das eleições. Os processos políticos não são calculistas, não são feitos como um gráfico matemático. Eles sempre encontram uma coisa, mas o nosso desejo, o processo devia ter terminado ontem. Se tivesse terminado ontem ou no ano passado, seria melhor. Mas tudo estamos a fazer para que as eleições aconteçam. Se houver que ter que se puxar 1 ou 2 semanas, mas se os nossos irmãos, pelo que tenho estado a ouvir, os que estão nos órgãos das eleições, estão dispostos para trabalhar a todo o gás para que o processo não pare. E nós, do nosso lado, politicamente, vamos fazer andamento. Queremos definitivamente encontrar uma reconciliação nacional, onde os moçambicanos estão livres, pensam livremente, trabalham, etc. Têm a vida, e nesse espírito de inclusão para todos os moçambicanos. Filipe News terminou lembrando que o termo paridade, que é exigido pela Renamo neste processo, não existe em nenhuma força de defesa e segurança, mas existe a meritocracia.
Mas neste caso estamos a resolver um problema político. Nós já encontramos um consenso, aquilo que é do consenso, e é um projeto que iniciamos mesmo com o presidente da Renamo, que é o Jacama, e neste caso o general Sufo está a continuar no mesmo trilho. Acreditamos que aquilo que nós encontramos como consenso, tendo em conta os que integraram as forças armadas que vinham da Renamo, os que estavam no governo e os jovens da vossa idade, que já agora têm 50, 60 anos alguns, que integraram para que todos encontrem o espaço dentro das forças de defesa e segurança. E já há uma declaração conjunta do encontro entre o Presidente da República e o coordenador da Comissão Política da Renamo. Passamos desde agora a ler na íntegra o documento. No quadro do processo de diálogo político entre o Governo de Moçambique e a Renamo, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, e Sua Excelência Osufo Momade, coordenador da Comissão Política da Renamo, reuniram-se a 11 de julho de 2018 na cidade da Beira. Durante o encontro passaram em revista o estágio do diálogo em torno dos assuntos militares e perspectivaram os passos a serem levados a cabo para a consolidação do processo de paz efetiva e a reconciliação nacional. Durante o diálogo mantido, estamos a ler o Presidente da República e o coordenador da Comissão Política da Renamo reafirmaram um consenso anteriormente alcançado relativamente aos assuntos militares no que tange ao desarmamento, desmobilização e reintegração dos elementos armados da Renamo. Foram definidos os princípios, processos, ações e o cronograma para o enquadramento dos militares oriundos da Renamo nas FADM e na Polícia da República de Moçambique. E ainda, portanto, acordou-se ainda sobre a necessidade de criação de estruturas conjuntas de implementação do documento de consenso sobre assuntos militares, designadamente a Comissão de Assuntos Militares, o Grupo Técnico Conjunto de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração, o Grupo Técnico Conjunto de Enquadramento nas FADM e PRM e o Grupo Técnico Conjunto de Monitoria e Verificação. Relativamente ao enquadramento nas FADM e na PRM, acordaram que, num prazo de 10 dias, a liderança da Renamo deve apresentar a lista dos seus oficiais para ocuparem os cargos nos postos previamente acordados. No mesmo prazo, o Governo e a Renamo devem designar o seu pessoal a integrar a Comissão de Assuntos Militares e os grupos técnicos conjuntos. Foi acordado ainda que, em simultâneo, deve iniciar o processo com vista à desmilitarização e reinserção socioeconômica dos elementos armados da Renamo. O Presidente da República e o coordenador da Comissão Política da Renamo reafirmaram a sua vontade de continuar a interagir com vista a tornar célere o processo de implementação dos consensos sobre os assuntos militares. Estamos ainda a ler a declaração. A Renamo A reunião entre as partes decorreu num ambiente de muita cordialidade, abertura e franqueza, tendo as duas partes reafirmado o seu total empenho para o alcance da paz efetiva e definitiva, bem como uma reconciliação genuína entre os moçambicanos. Exortaram a todo o povo moçambicano e todas as instituições nacionais para apoiarem e colaborarem para o êxito no processo de implementação dos consensos. De igual modo, apelaram à comunidade internacional para apoiar as partes na implementação bem-sucedida dos consensos alcançados sobre os assuntos militares, em particular, e sobre o processo de paz e reconciliação nacional em geral. Portanto, estávamos a ler a declaração conjunta do encontro entre o Presidente da República e o coordenador da Comissão Política da Renamo, encontro havido hoje na cidade da Beira. Entretanto, Teodato Nguana diz que não faz sentido que a aprovação tanto da revisão da legislação eleitoral seja usada como moeda de troca para as negociações. O jurista e antigo juiz conselheiro do Conselho Constitucional lembra que a descentralização
não é interesse de um determinado partido, mas da consolidação do Estado. É a primeira voz autorizada e dentro da Frelimo que aparece a pôr em causa a atitude da bancada maioritária de condicionar a aprovação da revisão da legislação eleitoral ao desarmamento e desmilitarização dos homens da Renamo. Teodato Ungwana considera que este tipo de atitude vem confirmar a recorrente e perigosa relativização da Constituição da República. Porque, na verdade, depois de se alterar a Constituição, qualquer hesitação em implementar essa alteração acaba por constituir uma flagrante inconstitucionalidade com omissão de conformação legal com a mesma Constituição. Arrepia-me a ideia de que a conformação com a Constituição possa constituir moeda de troca em qualquer negociação. E porque a bancada da Frelimo diz que viabilizou a revisão pontual da Constituição para acomodar as exigências da Renamo, o antigo juiz conselheiro do Conselho Constitucional contrapõe, afirmando que a descentralização é do interesse de todo o país. Como sempre defendi e defendo, a descentralização não é interesse ou programa de um determinado partido. É interesse e programa de consolidação do Estado moçambicano, que por várias circunstâncias sofreu paragens e retrocessos, mas nem por isso deixou de ser, cedo ou tarde, o caminho incontornável para a consolidação do nosso Estado nas condições de hoje. Por isso, não é estranho que tenha havido consenso para se introduzir alterações à Constituição. O que é estranho é que depois não haja consenso para se implementar as alterações. Daí a urgência e o imperativo de se sair do presente impasse, que só agrava os problemas de legalidade em que já se encontra. Um dos problemas tem que ver com a alteração do quadro legal das eleições no período entre a marcação da respectiva data e a sua realização. A própria marcação da data das eleições só devia ter início após a aprovação das leis ordinárias que implementam as alterações da Constituição. Proceder de outro modo é colocar a carroça à frente dos bois. Daí que se diga com toda a razão que a CNE trocou, por ser tardia, a consciência de que tinha que suspender o processo. Assim, a marcação de nova data para a realização das eleições terá que se fazer de acordo com os prazos legais da competência dessa marcação. Eu julgo que muito pouco provável que se mantenha aquela data. Teodato Ungwana falava esta quarta-feira no acampamento internacional sobre direitos humanos, cidadania e acesso à informação. O jurista Guilherme Mbilana diz que se aprovar a legislação eleitoral nos próximos 10 dias, terá, portanto, que se recorrer aos prazos mínimos para os processos eleitorais de preparação das autarquias. Já o académico Miguel de Brito defende que a legislação eleitoral deve ser aprovada até ao fim deste mês para que o escrutínio aconteça a 10 de outubro. A não realização de eleições por conta do atraso na aprovação da lei pressupõe, portanto, a transgressão, a violação do princípio da periodicidade das eleições para os órgãos do poder local. Daí a premência de que as eleições devem ter lugar e que haja premência também da aprovação da lei ou do pacote eleitoral autárquico por obrigação, por dever, por imperatividade, não por vontade de quem o deve fazer. Com o adiamento existe o perigo de extravasamento ou de sobreposição dos eventos eleitorais ou de recurso aos prazos mínimos para o cumprimento de cada fase. Por exemplo, em relação à apresentação de candidaturas, de acordo com o calendário eleitoral, portanto, a apresentação de candidaturas devia ter iniciado no dia 5 de julho e deve terminar no dia 27 de julho. Portanto, aí terá que se adotar, o recurso será aos prazos mínimos e não, de fato, prolongar. Caso a aprovação desse pacote eleitoral autárquico venha a acontecer nos próximos 5, 10 dias. Embora seja possível adiarmos a realização das eleições, ou presumo que seja possível adiarmos a realização das eleições, nunca na história de Moçambique isso aconteceu. E não seria bom começarmos a estabelecer esse tipo de precedentes
senão Moçambique deixa de ser Moçambique e passa a ser a República Democrática do Congo. Penso que se até finais deste mês se aprovar a legislação eleitoral e essa legislação eleitoral der cobertura legal a novos prazos mais apertados, seria possível fazer o esforço de ter as eleições no dia 10 de outubro. Os intervenientes falavam hoje, no âmbito de uma mesa redonda, sobre o atraso na aprovação da legislação eleitoral para as eleições autárquicas. A Frelimo diz que as eleições autárquicas devem acontecer num ambiente em que nenhum partido tenha armas. Já Renamo defende que não é competência do Parlamento a discutir assuntos militares. Por sua vez, o MDM diz que, caso as negociações continuem encalhadas, incorre-se ao risco de novos conflitos. As posições dos 6 partidos com assento no Parlamento foram apresentadas esta terça-feira numa mesa redonda sobre o atraso na aprovação da legislação eleitoral para as eleições autárquicas. Enquanto a Frelimo entende que o processo de paz que levou aos consensos sobre a descentralização não está dissociado ao desarmamento da Renamo, o maior partido da oposição diz que não é tarefa do Parlamento discutir assuntos militares, daí que não devia a Assembleia da República condicionar a sessão extraordinária. Podemos continuar a fazer eleições cíclicas, termos eleições regulares. Enquanto não temos um desarmamento, não chegamos a um acordo em que este assunto seja encerrado em definitivo e todos nós participamos como atores válidos para a construção do Estado, nós não chegaremos lá. Não fazer a revisão das leis ordinárias significa claramente desrespeitar o comando constitucional que nós próprios aprovamos. Portanto, parece que está a virar moda no nosso país desrespeitar a Constituição. Entretanto, o MDM diz que o processo de desarmamento da Renamo não pode ser apressado e defende que as autárquicas aconteçam na data prevista, 10 de outubro. Qualquer tendência de querer alongar a solução deste problema vai levar o país de novo para um lugar incerto. Entre acusações e apelos, os partidos extraparlamentares e as organizações da sociedade civil presentes no debate defendem que a Frelimo e a Renamo devem criar condições para que as autárquicas aconteçam a 10 de outubro. Foi submetida uma proposta de lei e a função da Assembleia era analisar se aprovava, não aprovava, pronto. Por aí ficávamos por aí. Depois via-se o resto. Agora não é por fazer tipo uma chantagem, isso para nós é como se fosse uma chantagem. Por que essa reclamação que a Frelimo adota agora recua para trás? Por que não expôs naquele momento antes de aceitar o consenso? Não era de bom tom que um processo tão melindroso, tão complexo como este, fosse detido por 2 pessoas. São pessoas. O debate sobre o atraso na aprovação da legislação eleitoral foi organizado pelo Instituto para a Democracia Multipartidária, depois de a Comissão Nacional de Eleições ter suspendido o arranque da submissão de candidaturas para o escrutínio por falta de leis que regulem o novo modelo de eleição. Enquanto isso, a Frelimo continua com o processo de preparação das eleições autárquicas de 10 de outubro. O partido no poder diz que vai anunciar o mais breve possível os seus cabeças de lista para as 53 autarquias do país. Nós, a Frelimo, estamos a trabalhar no sentido de, a muito breve espaço, anunciar-se aquilo que são os cabeças de lista. Houve o trabalho feito, as brigadas centrais deslocaram-se às províncias, inclusive a cidade de Maputo. O trabalho foi feito, divulgação das diretivas de eleições internas. Nesse caso, aqueles que são os órgãos que têm, através da diretiva e propor os candidatos já fizeram as suas propostas. O caso está a sofrer neste momento uma apreciação ao nível das províncias e aí as províncias vão submeter ao secretariado do Comitê Central, que passará ao Comitê de Verificação para uma análise profunda sobre aquilo que são os candidatos e olhar-se a legalidade da documentação e aquilo que todo o processo de forma como tem que correr.
e depois será submetido à comissão política, que a comissão política é que faz a homologação, segundo aquilo que são as diretivas de eleições internas. Depois da homologação, voltam os processos para as províncias para serem eleito aquele que será o cabeça de lista da Frelimo. O processo de eleição interna da Frelimo é um processo aberto, está a acontecer ao nível das províncias, dos municípios, nesse caso a cidade de Maputo, e há proposituras que estão a ser feitas de nome. É normal que ao nível da base tenha sido proposto um e outro nome. Neste momento o que nós estamos a fazer como Comitê Central, como Secretariado do Comitê Central, como direção máxima do partido, é esperar que as candidaturas cheguem ao nível central e haja uma deliberação da Comissão Política e voltem para serem eleitos. Até este momento o processo está a correr com normalidade, dentro daquilo que são os prazos que foram estipulados pela direção máxima do partido, nesse caso a Comissão Política, e provavelmente nas próximas 2 semanas nós teremos o fecho do processo. O Presidente da República, Filipe Nyusi, impulsou hoje 3 novos membros do Conselho de Estado. Trata-se de Isaac Xande, impulsado recentemente como provedor de Justiça em substituição de José Abudo, Rail Khan, eleito pela Assembleia da República para substituir o já falecido Jeremias Pondeca da Renamo, e Graça Machel, designada pelo Presidente da República. A cerimônia iniciou com a verificação dos documentos de identificação dos empossados e de seguida receberam as pastas de termo de posse para a respectiva leitura, assinatura e entrega ao Presidente da República. Nyusi disse durante o seu discurso que espera que os empossados coloquem os interesses dos moçambicanos acima de qualquer diferença. É nossa expectativa que nos debates que teremos sobre as mais relevantes questões de interesse nacional, cada um de nós saiba sempre e em qualquer circunstância colocar os interesses dos moçambicanos e de Moçambique acima das nossas potenciais diferenças e ou interesses. Esta deve ser a nossa postura individual e coletiva como servidores da pátria moçambicana. Por outro lado, Nyusi lembrou aos empossados que o país vive momentos peculiares no âmbito político, social e econômico, momentos esses que impõem a adoção de medidas flexíveis, que nem sempre são fáceis e consensuais, mas que no final de tudo devem servir o povo moçambicano. Por isso, ao aconselhar o Presidente da República, devem estar despidos de qualquer cor partidária. Ao aconselharem o Presidente, façam-no com serenidade, nobreza e despido de quaisquer preconceitos ou cores partidárias. Só assim nos inspirarão a tomar as decisões mais corretas que reflitam e defendam os mais altos anseios do nosso povo moçambicano. O desafio que tem pela frente vai exigir de vós um elevado sentido de Estado. Vai exigir também que, como órgão, tenhamos clareza do nosso mandato. A cerimônia contou ainda com a presença de outros membros do Conselho do Estado, como é o caso do Primeiro-Ministro, os antigos Presidentes da República, a Presidente da Assembleia da República e o Presidente do Movimento Democrático de Moçambique. Passamos agora a ler na íntegra o comunicado sobre o Conselho de Estado. Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, presidiu hoje, 11 de julho, a 5ª reunião do Conselho de Estado. O Conselho de Estado, chamado a aconselhar o Presidente da República, apreciou, entre outros pontos, a situação da ordem e tranquilidade pública no país, e em particular em alguns distritos da província de Cabo Delgado. O órgão saudou a tenacidade e a bravura das forças de defesa e segurança na pronta intervenção para a reposição da ordem, segurança e tranquilidade públicas. O Conselho de Estado saudou as populações, reconhecendo o seu mérito pela entrega e colaboração com as forças de defesa e segurança e autoridades locais
na vigilância e no fornecimento de informações com vista a combater os malfeitores, bem como a sensibilização dos filhos por forma a não aderirem a atos criminosos. Estamos ainda a ler o comunicado. O órgão condenou veementemente os ataques criminosos, o vandalismo e observou sobre a necessidade de se fazer um estudo mais profundo para perceber as causas, as origens e a estratégia dos malfeitores ao praticarem atos bárbaros, desumanos, cruéis e sem piedade contra populações indefesas. O Conselho de Estado analisou ainda a situação dos acidentes rodoviários, bem como as causas que deles advêm, instando a necessidade das escolas de condução imprimirem maior rigor na educação e formação dos condutores. O Conselho de Estado saúda o povo moçambicano por se manter unido no momento em que se registram ações que atentam contra a sua segurança. O Conselho de Estado é o órgão político de consulta do Presidente da República que tem, dentre outras competências, aconselhar o chefe de Estado no exercício das suas funções. Estávamos a ler na íntegra o comunicado do Conselho de Estado. Vamos olhar para outras notícias. O Primeiro-Ministro conferiu posse hoje a Mohamed Rafik Valá ao cargo de Diretor-Geral do Instituto de Cereais de Moçambique, em substituição de João Macaringue. Na ocasião, Carlos Agostinho do Rosário desafiou ao empossado a garantir a segurança alimentar aos moçambicanos. Numa altura em que a produção de alimentos para a melhoria da vida dos moçambicanos é o foco do Executivo, o Primeiro-Ministro disse esperar que o novo homem forte do Instituto de Cereais de Moçambique trabalhe no sentido de cumprir com os objetivos traçados. Carlos Agostinho do Rosário disse que Mohamed Rafik Valá tem a missão de garantir a produção, a segurança alimentar e a comercialização de produtos. As funções que a partir de hoje vai assumir, esperamos que se equilibrem os quadros existentes na instituição, para uma gestão imperiosa e transparente dos recursos humanos, materiais e financeiros existentes, que assegura a transparência dos processos de contratação de bens e serviços. O empossado comprometeu-se na ocasião a fazer valer a confiança que lhe é depositada, exercendo com zelo a tarefa. Efetivamente, Moçambique já começa a ser um país com algum excedente ou excedentário em algumas culturas e é preciso começar a salvaguardar. E o excedente tem que ser traduzido na melhor renda, mais dinheiro no bolso dos nossos concidadãos. Valá é quadro sénior do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar há quase 30 anos. O escritor moçambicano Binha Couto diz que continua a perseguição continua a percepção de que a justiça não é de confiança no seio dos cidadãos. Couto falava esta quarta-feira numa palestra intitulada Um olhar sobre a justiça moçambicana, organizada pela Associação Moçambicana de Juízes. Versão individual desse Binha Couto teve sala cheia no auditório do BCI Maputo para apresentar o seu olhar sobre a justiça moçambicana. No caminho eu encontrei um jornalista da rádio. Bem à sua maneira, o escritor socorreu-se de metáforas para traduzir aquilo que é a sua percepção e da maioria dos cidadãos sobre a matéria. O escritor citou o resultado de um estudo efetuado em 1990, cujas conclusões ainda caracterizam a justiça no Moçambique de hoje. As principais constatações eram: 1. Falta de independência, principalmente face ao poder político. 2. Interferências constantes do Executivo sobre o Judicial. 3. Afastamento da população. 4. Excessivo formalismo e exagerado juridicismo. 5. Constrangimentos financeiros e falta de apoio documental nos tribunais. E para ilustrar este facto, Binha Couto recorreu a alguns dos chamados casos quentes, cujo desfecho na justiça não foi conhecido pelos cidadãos ou foi, no mínimo, suspeito. Em 2016 foram descobertos no Camboja contentores com 1 tonelada, ou era mais que 1 tonelada, e 100 quilos de escamas de pangolim. Esse carregamento vinha de Moçambique, os elefantes foram mortos em Moçambique, eram mais de uma centena de elefantes, e no Vietnã foram presos alguns destes criminosos em conexão com este crime, porque o destino final deste contentor era
o Vietnã e a China. Em Moçambique, este caso foi investigado pelas nossas autoridades, envolveu, além das autoridades policiais, a alfândega, a Administração Nacional de Áreas de Conservação, foram presos agentes da polícia que roubaram o marfim que estava à guarda da polícia, mas isto era o chamado peixe miúdo, porque, segundo se apurou, e como vos digo, não fui eu que apurei, já nessa altura havia outros personagens neste filme, e esses permanecem até agora intocáveis. Miyakoto disse que nem sempre a falta de ação dos magistrados era por culpa destes, pois casos há em que as condições não são criadas para o efeito. Um magistrado pode agir contra o crime se não estiver protegido contra o criminoso. E eu acho que uma parte dos processos judiciais que fica por resolver tem razão neste ponto. É possível, é humano, que entre vocês, que são magistrados, haja medo. A palestra, que teve notas de abertura do presidente da Associação Moçambicana de Juízes e a moderação da vice-ministra do Interior, Helena Kida, foi assistida por várias personalidades do setor da administração da justiça e vários outros convidados. O Estado, através de instituições públicas, deve à eletricidade de Moçambique 50 milhões de dólares de consumo de energia. A EDM está a cortar o fornecimento de energia às instituições que não estão a colaborar no pagamento da dívida. Tem estado muito à frente dessa luta. O presidente do Conselho de Administração da EDM, Mateus Magala, diz que é mais fácil identificar a instituição do Estado sem dívida com a companhia que citar as instituições com dívida. No total, o Estado deve 50 milhões de dólares à EDM. Diria a maior parte das instituições estão numa situação de devedor. É por isso que temos esses 50 milhões, a maior parte. Veja, são poucas instituições que não estão nessa situação. O que nós estamos a fazer e as instituições, os dirigentes das instituições já começaram a entender, é aproximar a eles, a dizer que vamos fazer um plano de reestruturação da vossa dívida e damos um prazo. Muitos deles vêm. Fim desse prazo, se não há resposta, nós cortamos energia. Sem citar nomes das instituições, Magala fala de cortes no fornecimento já efetuado para forçar o pagamento de energia. Houve e vieram ter connosco. Deixa-me realçar que os governos provinciais têm estado muito à frente dessa luta, têm nos ajudado bastante. Para o PCA da EDM, o não pagamento da energia por parte das instituições do Estado resulta de uma cultura de não priorização dessa despesa nos seus compromissos financeiros. Quando as instituições têm orçamento, têm muitas necessidades, começam a ver aquelas que são as básicas, se não atender, portanto a instituição não funciona. E começam a ver aquelas que podem ser atendidas amanhã e dizem que vou atender amanhã. Só que amanhã surgem outras necessidades depois da manhã e nunca mais, e acaba se apertando. Magala falava esta terça-feira à margem do encontro de apresentação de novas regras de contratação de serviços e produtos da eletricidade de Moçambique. O Zimbábue e Zâmbia devem à eletricidade de Moçambique 80 milhões de dólares. A Zâmbia, o maior devedor, está com o fornecimento suspenso por não cumprir com as obrigações contratuais. A dívida da Zâmbia em relação à eletricidade de Moçambique vem se arrastando há anos e começa a azedar as relações entre a empresa pública de fornecimento de energia e este país vizinho. Cortamos, no entanto, nessa mesma altura, a Zâmbia precisava mais energia e estava a passar uma situação um bocado difícil, sendo um país irmão e um parceiro econômico estratégico para nós. Juntos procuramos a solução que foi de fornecer através da central flutuante de Nacala. A esses 53 adicionaram-se mais outros para os atuais 72 milhões que estão lá. E o contrato era até março deste ano, 2018, e já acabou o contrato. Eles não renovaram porque encontraram, segundo eles, soluções alternativas.
Mas o que ainda ficou é que não pagaram os 72 milhões. Mesmo assim, a EDM não pensa em acionar outros mecanismos de cobrança da dívida junto da Zâmbia. Penso que o apelo da comunidade que está a fazer, eu outro dia ali no jornal, que a mídia reportou isso e chegou ao Parlamento zambiano. Eu penso que são outras formas de ajudar eles a fazer uma reflexão. Certamente estão a passar por dificuldades, mas pronto, todos nós estamos em dificuldades, não podemos consumir mais do que podemos produzir. Somando os 72 milhões de dólares da Zâmbia aos 8 milhões do Zimbábue, tudo perfaz 80 milhões de dólares. Entretanto, a EDM minimiza a dívida do Zimbábue. Nós encontramos uma forma com o Zimbábue de converter uma parte em espécie. O Zimbábue tem a situação econômica que tem e eles certamente têm muita dificuldade em pagar. Mas em contrapartida tem, por exemplo, uma indústria de transformadores, onde eles podem continuar a produzir transformadores e nós, como precisamos, podemos abater a dívida, estamos a abater já, usando esse processo. Mateus Magala diz que esta dívida prejudica os compromissos financeiros da EDM, na medida em que também deve cumprir com o seu serviço de dívida e pagar os fornecedores. Está a ver o Jornal da Noite da STV em paralelo com a STV Notícias. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos já a seguir com o melhor da informação. Até já. É mesmo bom de verdade. É um carinho para dar. É um prazer embrulhado. É um toque de amor. Bonabon para mim, para te dar a ti. Bonabon, no melhor chocolate, junta-se um suave creme de amendoim e biscoito crocante. Bonabon, recheado de prazer. Bonabon, tem tudo aqui para ti. Oceana, valor e qualidade. Push, mistura de sabor. Push, é a pastilha crocante que por dentro tem sabor. Push, recheada de sabor. É só pôr na boca e curtir as sensações. É mesmo assim, deixa-te levar por essa onda de sabor, já? Push, mistura de sabor. No app, agora é Push, a pastilha crocante com o recheio líquido cheio de sabor. Oceana, valor e qualidade. Para a minha família atarefada, é importante que as guloseimas sejam saudáveis. Por isso, adorei descobrir o iogurte Ultramel da Danone, tão saboroso e cremoso. É muito conveniente e versátil. Posso guardá-lo no armário ou na geleira. Com 6 sabores de frutas, é óbvio que todos adoram o seu paladar. Fortificado com vitaminas A e D, é delicioso e nutritivo. Procure pela nossa nova embalagem melhorada, iogurte Ultramel da Danone, com mais vitaminas e cálcio, mas com o mesmo excelente sabor. Danone. Oceana, valor e qualidade. As emoções da modalidade da bola ao cesto continuam no seu canal de eleição. As estrelas do basquetebol moçambicano desfilam de 6 a 14 de julho no Campeonato Nacional de Basquetebol Senior Feminino. A luta pelo tão almejado troféu promete ser renhida e você vai vibrar com as grandes jogadas. Assista ao Campeonato Nacional de Basquetebol Senior Feminino na STV Notícias, com a parceria ZAP. Não perca esta semana, em grande entrevista, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Simão. Povo não pode. Como é que o MDM, enquanto partido, se expressa democraticamente na gestão do partido? Olha, sabe... Venâncio Mondlane argumentou que não foi consultado. Afinal, como é que tudo aconteceu? O Venâncio não pode ser uma figura notória, de visibilidade dentro do MDM. Outro membro com alguma notoriedade no partido? O caso do Antônio Fábio. Eu sou a figura ideal para ser candidato de uma publicidade. Estou a pedir viatura. Viatura? Está aqui carro. Trabalhe. E o carro era usado para quê? Para interesses familiares. O MDM sente que hoje tem membros que não são puros. Uma entrevista a não perder.
Olá, meu nome é Luiz Rufato, eu sou um escritor brasileiro e estarei conversando com José dos Remédios no programa Artes e Letras no próximo sábado, a partir das 13h30. Nós vamos falar sobre esse meu livro, Eles Eram Muitos Cavalos, que está sendo lançado aqui em Moçambique pela editora Cavalo do Mar. Então, conto com vocês até o próximo sábado. Tem como meta reduzir 10% dos índices da doença em 2 anos. Nós temos a população, que inclui todas as faixas etárias, e daquela população tiram o número de crianças que são dos 0 até 2 anos de idade. Então, 30% dessas crianças sofriam de desnutrição crônica até 2015. Então, o objetivo de todas as intervenções, já que estão sendo evitados, é reduzir esse 30% até 2019, estarmos aos 20%. Para que essa redução seja possível, estão a ser feitas intervenções nutricionais que têm como grupo-alvo crianças, adolescentes, mulheres em idade fértil, mulheres grávidas e mulheres que estão a amamentar. Ao nível das comunidades, nós damos palestras passando a mensagem em relação às boas práticas alimentares, não é? E também fazemos as demonstrações de como é que devem preparar os alimentos de modo que sejam aproveitados os nutrientes. Estamos na Copa do Centro de Saúde de Mavalane, local onde 2 vezes por mês, mães e mulheres grávidas que vão à consulta participam de uma palestra que fala da importância de enriquecer as papas com manteiga, ovo, óleo, cenoura e outros alimentos nutritivos. Podemos enriquecer com fruta, pode ser banana, pode ser laranja, podemos enriquecer também com couve. Temos que enriquecer as papas também, porque a criança também cansa-se, né? De todos os dias estar a comer a mesma coisa. Sem contar que estamos a enriquecer a alimentação daquela criança. Perceberam mais? Sim. Dúvidas? O que acha dessas palestras que são feitas aqui no hospital para ensinar a preparar papas enriquecidas? São muito boas para a nutrição da criança. Já tenho feito para os irmãos mais velhos ter. A recepção é boa, eles gostam? É muito boa e gostam, sim. A iniciativa é boa, né? E está sendo muito bom. Depois me preparar para ter, põe um ovo, ou uma banana, ou cenoura. E ele come bem? Come, sim. E qual é a vantagem de dar essas papinhas que têm ovo, cenoura, as papas enriquecidas? É bom, é vantajoso. Serve para prevenir o quê? Doenças. Quais? Desnutrição crônica, diarreias. A papinha já tem açúcar. Mas alimentar-se bem não basta. Especialistas em nutrição alertam que é importante frequentar as consultas de rotina para que possam ser identificados sinais que, por vezes, passam despercebidos. Às vezes a criança não cresce, não aumenta de peso. Aquilo que nós chamamos de marasmo, né? A criança fica muito magra, fica apática. E temos também aqueles casos em que a criança aparentemente está bem, mas não está bem. A criança está com edemas. Para a mãe, aquele inchaço significa que a criança está a engordar. Em 2013, Moçambique lançou o Programa Nacional de Fortificação de Alimentos, que consiste na adição de pequenas quantidades de vitaminas e minerais aos alimentos durante o processamento industrial. O objetivo é reduzir a deficiência alimentar na população e combater a desnutrição crônica. Em 2016, a fortificação, a das farinhas de milho, de trigo, óleo alimentar, açúcar e sal, passou a ser obrigatória. Por exemplo, o sal é fortificado com iodo, o óleo com a vitamina A e as farinhas de trigo e milho com ferro, ácido fólico, vitaminas de complexo B e zinco. O último inquérito demográfico de saúde aponta que, com a aposta em programas de saúde, a mortalidade em menores de 5 anos baixou de 153 para 97 a cada 1000 nascidos vivos no período entre 2003 e 2011. Por outro lado,
estima-se que o produto interno bruto pode ser promovido em até 11% se o país tiver crianças bem... Bem-vindos de volta ao jornal. Melhorar a capacidade do empresariado nacional na prestação de serviços à indústria extrativa é o principal objetivo da conferência sobre conteúdo local organizada pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. A NH espera que os empresários moçambicanos consigam captar pelo menos 20% dos investimentos que ocorrem no país. Governo, empresas que atuam no setor de petróleo e gás e empresários juntaram-se em Maputo para falar sobre as oportunidades do setor de petróleo e gás. O evento de 2 dias foi organizado pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, que repousou a necessidade dos empresários moçambicanos não serem apenas espectadores dos investimentos que são feitos no país. Trazer à luz o que é que os empresários moçambicanos, nomeadamente as pequenas e médias empresas, poderão prever como potenciais negócios que não estão necessariamente associados à própria atividade do petróleo e gás, mas que faz parte da malha de interligações, nomeadamente, por exemplo, o serviço de hotéis, o serviço de catering, o serviço de transporte, fardamento, jardinagem, fornecimento de bens alimentícios. Ita reconhece que há fragilidades na atribuição de benefícios às comunidades onde os recursos são explorados. Contudo, considera que já há condições para melhorar a situação. Que haja, de facto, benefícios nas próprias comunidades, desde infraestruturas, estradas, hospitais, escolas, etc. E é isso que se prevê que venha a acontecer, portanto, em Palma e ao longo dos distritos vizinhos, como Cima da Praia e outros como Macomia. A conferência sobre o conteúdo local tem como lema por um maior envolvimento das pequenas e médias empresas no setor de petróleo e gás. Atualmente, Moçambique conta com um total de 7 blocos onde há pesquisa e produção de hidrocarbonetos. O indivíduo foi trucidado por um comboio na manhã desta quarta-feira na zona de Bengo, em Manica. Não são conhecidas as causas do acidente, mas presume-se que terá havido desatenção parte da vítima ao atravessar a linha férrea. A vítima, cuja identidade não conseguimos apurar e que aparentava ter 30 anos de idade, teve morte imediata na sequência de atropelamento por um comboio de mercadorias pertencente à empresa Caminhos de Ferro de Moçambique. O acidente ocorreu no distrito de Gondola, concretamente na localidade de Bengo, e o comboio circulava no sentido Maspanda à Beira. O corpo da mesma ficou totalmente trucidado e separado da cabeça a um raio de 800 metros. Cabeça. Onde é que está? Está lá à frente. Cabeça de... O corpo é que está aqui. Sim, quando veio, então atropelou, depois partiu a cabeça aí, depois a cabeça ficou ao outro lado de crânio. Então, o corpo é que veio aqui. Sim. Só vimos ver o corpo aqui já sem vida. Mas conhece-se este cidadão que perdeu a vida aqui? Até neste momento estamos à procura saber se de que bairro é. Ainda não conhecemos de que bairro. As nossas sinceras desculpas pelas imagens chocantes exibidas nesta matéria. Vamos olhar o mundo. O presidente norte-americano Donald Trump voltou a aumentar as taxas de importação dos produtos chineses em 200 mil milhões de euros. A medida é tomada em resposta à retaliação do governo de Pequim contra as altas taxas alfandegárias dos Estados Unidos da América. Agrava-se a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China por meio de importações de altas taxas alfandegárias. Esta terça-feira, o governo de Washington voltou a aumentar as taxas de importação dos produtos chineses em 10%, equivalentes a 200 mil milhões de euros. A lista de produtos afetados inclui tabaco, aço, carvão e alumínio. O presidente norte-americano ameaça aumentar ainda mais as taxas alfandegárias até 500 mil milhões, caso a China continue a retaliar, desta vez afetando produtos como pneus, mobílias, bicicletas, produtos de beleza, comida para animais domésticos ou até mesmo papel higiênico. Investidores no mundo inteiro temem que a escalada de uma guerra comercial possa afetar o crescimento do mercado global.
Agora o desporto. A Liga Desportiva de Maputo recebeu e venceu o Desportivo de Nacala por 3-1 em partida da primeira mão dos quartos de final da Taça de Moçambique. Em campo, duas equipas que lutam por salvar a época na Taça de Moçambique, por estarem longe da liderança no Campeonato Nacional, Moçambola. Chegou primeiro ao golo a formação da Liga Desportiva, aos 25 minutos, no remate seco do Obela, entrada da grande área, para o fundo das malhas do guarda-redes do Desportivo de Nacala. A reação do Desportivo de Nacala foi sem perigo e neste lance ainda houve pedido de grande penalidade, mas o árbitro nada viu. A fechar a primeira parte, Edson teve nos pés a oportunidade de marcar, após cruzamento da esquerda, mas rematou por cima. No reatamento, o Desportivo de Nacala entrou com outra determinação, que só não deu engolo porque Edson esqueceu a cabeça noutro lugar. O pendor ofensivo dos alvinegros de Nacala deu frutos aos 51 minutos por Toré, que ganhou na luta contra o defensivo contrária e perante os desesperos de Pinto, só teve que escolher o melhor ângulo. A festa nacalense foi sol de pouca dura, porque 2 minutos depois Neymar desfez o empate, depois de uma confusão na área do Desportivo de Nacala, onde apareceu o atacante da Liga a rematar para o golo. A Liga Desportiva de Maputo podia ter dilatado o marcador neste remate de Telinho, bem parado por Pedó, que logo a seguir foi substituído por Nando. Não se sentia bem o guarda-redes que estava titular hoje, que escolhemos. Acabamos trocando. Nando, que sofreu o terceiro golo depois de ter sido traído pelo companheiro de defesa num lance que Dainho aproveitou a desatenção da defesa nacalense. Um jogo extremamente difícil. Não podemos pensar que o jogo foi fácil, foi muito difícil. Vamos com 3-1, eu penso que vai ser o jogo mais difícil em Nacala. Eu acredito que a eliminatória ainda está em aberto, perdemos 3-1. Em segunda mão é possível mudar-se a eliminatória. O resultado coloca a Liga Desportiva de Maputo com pé e meio nas meias finais da Taça de Moçambique. O Costa do Sol garantiu ontem presença na final da Engen Maputo Basket em séniores masculinos ao vencer o Desportivo de Maputo por 90-81 no jogo 3 dos play-offs das meias finais. O jogo foi marcado por contestação parte dos árbitros. O Costa do Sol entrou para este jogo com uma vantagem de 2-0 na série dos playoffs a melhor de 5 jogos, pelo que bastava uma vitória para garantir um lugar na final. Por isso, o Desportivo teve uma fase inicial com maior clarividência ofensiva, mas os canarinhos saíram do primeiro período a vencer por 19-14. No segundo período, o Costa do Sol mostrou-se forte no jogo anterior, com Egídio Zandamela a dominar na tabela ofensiva, perante uma equipa com déficit nas posições 4 e 5. Egídio Zandamela a finalizar. Os alvinegros procuraram dar réplica, mas acabaram saindo da primeira parte a perder por 45-24. No terceiro período, o Costa do Sol continuou a alargar a vantagem, proporcionando espetáculo na quadra. E Horácio Martins tinha motivos para se preocupar. Mesmo assim, os seus jogadores procuraram dar resposta, mas saíram desta etapa a perder por 60-41. No último período, os canarinhos procuraram controlar o jogo. Por seu turno, os alvinegros responderam com forte jogo exterior, reduzindo a diferença para 4 pontos. Com o jogo intenso, os árbitros não souberam controlar o seu andamento e tiveram algumas decisões bastante contestadas. Foi nesta etapa que Horácio Martins, treinador desportivo, foi expulso. E nem por isso, os alvinegros deixaram de dar o melhor na quadra, mas não evitaram a derrota no jogo 3 do play-off das meias-finais por 90-81, que ditou o apuramento do Costa do Sol à final. Ferroviário da Beira venceu hoje o Machaquén por 69-56 em jogo da quinta jornada do Campeonato Nacional de Basquetebol. E Sharon castigo. Os primeiros 2 pontos para a equipe do... Entrou melhor o Machaquén com forte jogo exterior, chegando a fazer um parcial de 10-0, o que obrigou a que Nilton Manheira solicitasse desconto de tempo para fazer os reajustes na equipa. Vamos lá jogar essa brincadeira! Vamos!
e surtiu efeito, porque a sua equipa saiu do primeiro período a vencer por 20-19. No segundo período, assistiu-se a uma partida equilibrada, com as duas equipas a privilegiarem jogadas de penetração. Entretanto, as locomotivas da Beira estiveram em vantagem até os últimos segundos desta etapa, mas Yumina Msegi, pelo Machacan, fez um lançamento exterior que igualou a partida a 33 pontos. Vai lançar Yumina, cair uma bomba mesmo a fechar este segundo. No terceiro período, o Ferroviário da Beira entrou com forte jogo exterior e o Machacan respondeu com jogadas de penetração e tiros curtos. Entretanto, nesta fase, saiu a vencer o Ferroviário da Beira com uma diferença de 3 pontos, ou seja, 51-48. No quarto período, a equipa locomotiva foi se valendo de lançamentos exteriores para aumentar a vantagem, fato que criou desconcentração nas meninas de Simão Mataveia, fazendo com que perdessem muitas bolas. Em razão disso, perderam o jogo por 69-56. O segredo foi entrar com tudo, com a convicção de querer ganhar. Na primeira parte nós estivemos muito bem, mas depois conseguimos acertar a defesa. Falhamos muitos pontos que poderíamos ter marcado, que poderiam ter feito diferença. O Ferroviário da Beira acabou sendo mais forte, venceu, conseguiu concretizar os pontos e por isso que elas tiveram o resultado que tiveram. Na próxima jornada, o Ferroviário da Beira mede forças com o município da Beira e o Machacan ficará de fora devido ao número ímpar de equipas. Boa finalização com a mão esquerda de Flávio Alcino. Nesta altura vamos olhar para o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas para amanhã. Maputo irá registrar uma máxima de 28 graus e uma mínima de 14, 26 graus de máxima para Xai-Xai e 13 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 18. Zona centro do país, a cidade de Tata terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 19, 22 graus de máxima para Chimoio e 11 de mínima. Beira terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 19, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 17. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 21 graus e uma mínima de 11, 28 de máxima para Pemba e 19 de mínima, 27 graus de máxima para Nampula e 18 de mínima. Intervalo, até já. Não perca esta semana, em grande entrevista, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Simão. Povo não puto. Como é que o MDM, enquanto partido, se expressa democraticamente na gestão do partido? Olha, sabe... O Venâncio Mondlane argumentou que não foi consultado. Afinal, como é que tudo aconteceu? O Venâncio não pode ser uma figura notória, de visibilidade dentro do MDM. Outro membro com alguma notoriedade no partido? O caso do Antônio Fernandes. E eu sou a figura ideal para ser candidato de Maputo cidade. Estou a pedir viatura. Viatura? Está aqui carro. Trabalhe. E o carro era usado para quê? Para interesses familiares. O MDM sente que hoje tem membros que não são puros. Uma entrevista a não perder. Uma doença grave que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Homens ou mulheres, famosos ou anónimos, ricos ou pobres, todos podem ser afetados por aquele que já foi definido como o mal do século XXI pela Organização Mundial de Saúde: a depressão. Ainda assim, há muitas pessoas que desconhecem a doença. A palavra em si, depressão, eu não sei explicar. E posso dizer que depressão é alguém que está dentro de um tempo bem preenchido. De maneira como eu estou a dizer que estou apressado, então vem da palavra mesmo de depressão. Penso que é mal-estar, mas quando é uma coisa muito exagerada, chega a ser doença. Quem é afetado pela depressão também pode oferecer resistência para aceitar que está doente. Como é que recebeste o diagnóstico da depressão? A psicóloga fez-me alguns testes do tipo questionário e depois disso ela deduziu mediante minhas respostas que eu estava em estado de depressão.
Simplesmente ouvi, eu disse, está bem. Pelo menos naquele momento não teve certo impacto em mim. Tudo começou após a jovem que prefere não ser identificada ter perdido o seu parceiro. O jovem casal estava cheio de planos, interrompidos pela morte, que deixou a vida completamente sem sentido. Eu já não comia, já não queria saber de muita coisa. Em algum momento até parei de ir à escola, porque para mim não fazia sentido. Porque eu ficava no quarto a todo momento. A falta de vontade de comer provocou-lhe um grave problema estomacal e teve de procurar por ajuda médica. Minha família percebeu que eu já não estava bem. Vomitava a todo momento, mesmo sem ter comido nada. Tinha tonturas e tal. E acabei fazendo uma consulta. Foi nessa consulta onde recebeu uma guia para procurar por acompanhamento psicológico que fez durante 2 meses e conseguiu vencer a depressão. Graças a Deus, o tempo ajudou. Minha família ajudou muito, muito, muito mesmo. E sem eles, provavelmente, eu não estaria aqui hoje. Tal como esta jovem, em Moçambique existem pelo menos 5.600 pessoas que em 2016 passaram pelos serviços de saúde mental e foram diagnosticadas doenças afetivas, dentre as quais faz parte a depressão. A depressão é uma perturbação afetiva, não é? Que começa a manifestar-se da seguinte maneira. A pessoa deixa de ter vontade de ir trabalhar, deixa de ter vontade de comer, de fazer as suas coisas, de socializar-se, estar com as pessoas. Só no Hospital Psiquiátrico do Ifulene foram atendidas 53 pessoas. As causas da depressão podem estar relacionadas a um trauma ou uma grande perda, mas também podem surgir de situações simples do dia a dia. Stress, causas financeiras, divórcio, luto, separação de pais, perda de emprego. Na pior das hipóteses, a depressão pode despertar a vontade de cometer suicídio. Eu realmente tinha essa vontade, porque para mim não fazia muito sentido continuar e acabava sempre pesando mais o fato de querer cometer suicídio. Felizmente, e graças a Deus, não cometi e ainda estou aqui viva. Apesar dos preconceitos associados à depressão, que muitas vezes é tida como uma frescura ou algo insignificante, especialistas alertam que ela é um mal silencioso, mas pode ser tratada. O tratamento pode ser feito por 2 vias: medicação e conversas com psicólogo. Medicação para ajudar na falta de sono, na falta de apetite, no humor que fica mais baixo porque não tem vontade de fazer as coisas, e na consulta de psicologia, que é o acompanhamento, não é? Vermos nas atividades para que a pessoa não consegue fazer, trabalhamos com a pessoa, a sua autoestima. Identificar os sinais e procurar ajuda é o primeiro e mais importante passo para a recuperação. A OMS recomenda que, ao sentir-se em baixo ou achar que está deprimido, a pessoa deve falar com alguém de confiança, procurar ajuda profissional, fazer coisas que goste, manter-se em contacto com a família e amigos, ter hábitos de alimentação e de sono regulares e praticar atividade física regular, mesmo que seja uma curta caminhada. Não é desânimo nem frescura. A depressão é uma doença grave que exige a atenção de todos. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Já são conhecidos os concorrentes do concurso Vodacom Turma Tudo Bom, que irão representar tanto a província de Sofala na Gala Regional Centro, que terá lugar em finais de agosto na cidade da Beira.
Foi neste ambiente eufórico que os concorrentes do concurso Vodacom Turma Tudo Bom, ora apurados para a Gala Regional Centro, manifestaram sua alegria nesta terça-feira. Na categoria de academia, foram apurados os representantes da Escola Samora Machel. Não vou mentir, isto foi difícil. Foi difícil porque havia vozes bastante boas, bonitas. Na dança, os concorrentes da Escola Secundária da Ponta G é que conquistaram a simpatia do júri. Estou muito feliz de saber que fui apurada para a fase regional do Turma Tudo Bom. No canto, a Escola Secundária Samora Machel é que conquistou o maior número de votos dos membros do júri. E, finalmente, na representação, foram apurados os concorrentes da Escola Secundária do Dono. Eu me sinto feliz e, ao mesmo tempo, agradecida, porque tinha muitos concorrentes que também estavam muito bem. Os membros do júri exortaram os concorrentes, ora apurados, a serem mais dinâmicos nas suas próximas atuações, tendo em conta que parte considerável dos concorrentes tem o mesmo estilo. Então, é necessário que eles tenham mais criatividade para eles poderem fazer frente aos outros. Os apurados garantem que envidarão esforços para representarem a região centro. Ter de preparar muito, porque não é fácil para chegar lá, para mim e meu colega temos que ensaiar muito, para que espero e eu que nós possamos ir para a Nacional, que eu mais quero, né? Ainda não comecei a preparar, mas garanto que vou preparar muito e muito mesmo. O concurso Vodacom Turma Tudo Bom é uma competição entre escolas secundárias de todo o país, realizado pela empresa de telefonia móvel Vodacom, em parceria com a STV e o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Primeiro de louvar a iniciativa da Vodacom e seus parceiros, que é o Grupo Soico e o Ministério da Educação. Nesta fase, na província de Sofala, ocorreu muito bem. Os participantes estavam bem preparados. Foi uma fase positiva, é muita honra e satisfação para a Vodacom. Tivemos a participação pela primeira vez de 11 escolas, o casting foi muito positivo. Prepare-se mais, vem aí a Gala Regional, é lá onde vão apurar quem vai representar a região centro. Então todos os alunos devem se preparar desde já. A Cavalo do Mar está a realizar um colóquio de literatura na capital do país. O evento pretende aproximar autores e leitores para juntos discutirem à volta de fatores determinantes no fomento da produção literária. O primeiro dia do colóquio de literatura juntou no DIL, Espaço Criativo, Melita Matsin, Sônia Sultuane e Sara Jona. As três autoras debateram sobre a arte no feminino, no encontro que contou com a presença de vários escritores moçambicanos. Na ótica das participantes do colóquio Resiliência, esta é uma forma de contribuir para a promoção de autores e pensar a literatura moçambicana numa perspectiva universal, daí o evento investir na participação de escritores estrangeiros. Estamos a trabalhar para a promoção da literatura, para a promoção dos escritores moçambicanos e para discutir os temas que têm a ver com este tipo de arte. Eu acho que é muito importante, primeiro porque se divulga a literatura que é feita dentro do país e, por exemplo, neste colóquio temos também um escritor, portanto, internacional do Brasil, que é muito importante, né? Há essa colaboração e também essa divulgação entre ambas as literaturas, tanto brasileira como moçambicana. Eu acho que este tipo de encontros é muito importante porque ele nos remete a uma reflexão sobre o assunto em questão, neste caso a literatura, né? Conforme nós sabemos, este encontro não é somente com escritores ou as pessoas que fazem literatura, mas é também com as pessoas que fazem ela acontecer. Então, os editores, os que publicam, então tudo é importante discutirmos e conhecermos qual é a situação real, né, da literatura. O colóquio de literatura, na sua segunda edição, de acordo com a organização, é movido pelo interesse de melhorar o acesso ao livro no país. É preciso, primeiro, aproximar a literatura, os escritores do leitor, do público. Depois, é preciso melhorar o acesso ao livro e à leitura. E este tipo de eventos visam contribuir para isso. É verdade que o sistema literário tem várias componentes, né? Tem as livrarias, tem as bibliotecas, tem os colóquios e é uma das estratégias para melhorar o acesso ao livro. As discussões sobre o fenômeno literatura no país terminam esta quinta-feira e incluem lançamentos de livro, mesas redondas e declamação de poesia.
Dentro de instantes, 3 grandes convidados debatem assuntos que marcam a atualidade no Noite Informativa. Siga-nos na SV Notícias ao ponto final do jornal. Graças pela atenção dispensada. Boa noite.